Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Alan. E eu sou a Ellen. E nós somos um casal cristão. Estamos começando mais um quiz de casal. E hoje nós iremos responder algumas perguntas que vocês fizeram. No nosso Instagram. A Gabriele Gabi 2183 perguntou: como foi conhecer a família um do outro? Quer começar? Pode ser, eu começo. Bom, pra mim, na verdade, a primeira vez que eu vi minha sogra, a gente ainda tava conversando ainda, aí ele foi lá na casa dele, aí eu fui junto, eu acabei vendo ela, mas a gente não teve, muito contato. A gente se cumprimentou e foi por isso. Aí, quando a gente começou a namorar, aí eu fui lá e foi de boa, fiquei morrendo de vergonha. Conhecer minhas cunhadas também, morri de vergonha. Mas hoje em dia a gente já tá mais de boa, eu no caso, né? Porque elas sempre foram mais soltas assim, eu que era mais tímida, mas agora tá de boa. Eu considero como irmãs e minha sogra como minha mãe. E você? Então, meu sogro e minha sogra super tranquilos. Minha sogra, desde a primeira vez que me conheceu, Sempre. já me chamou para ir para lá tomar café. Já, na verdade, eu me convidei. Foi muito Meu engraçado. sogro sempre me recebeu bem. Sim. Agora, a parte da família da minha esposa, algumas pessoas não gostavam de mim. Sim. A minha sogra, minhas cunhadas, foi super receptivos comigo. Eles são os amores, são bem agitadinhos, igual o meu esposo. Gente, sério, fui muito bem recebida. Foi incrível. E eu também. Tirando uma pessoa, o resto da família é minha. A Selma perguntou pra gente: como é a vida de casado, diz dois jovens tão novos? Gente, é uma bênção, né, ainda mais por termos Deus em nossa vida, Jesus como base, né, do nosso casamento, eu digo que fica mais fácil. Mas é duas pessoas, dois pensamentos, duas opiniões, então nem todo dia vai ser mil maravilhas. Mas só uma fala. Nem todo dia vai ser mil maravilhas. Tem seus altos e baixos, mas graças a Deus a maioria a gente sempre se trata com respeito, com amor, com carinho. Ela disse tudo. Né? A minha irmã Laura perguntou: quem tem menos paciência? Ela já perguntou sabendo da resposta. Sou eu, Laura. Eu sou menos paciente. Mas o Espírito Santo tá moldando esse menino. Tá moldando o menino. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele colocou uma pessoa que eu tenho que ser muito paciente do meu lado para me tratar isso. Como Deus faz as coisas, né? Eu sou tão calma, ao extremo, assim. A Jaqueline Nascimento perguntou: como vocês se conheceram? Então, pode contar. Começou assim, o nosso primeiro encontro da gente se conhecer, não o encontro que a gente marcou, mas o nosso primeiro ao ver assim, foi que eu tava numa festa da minha família e a gente se encontrou na rua. E eu tava junto com uma amiga minha. Aí a gente se encontrou na rua, ele tava meio bêbado. Tava não, tava? Começou a me elogiar. Eu tava fora da igreja, viu? Ele tava afastado ainda. Eu trouxe ele pra Jesus. a gente se viu, aí ele começou a me elogiar, me chamar de gatinha. Aí chegou minha cunhada, que na época não era minha cunhada, falou: prazer, sua cunhada. Aí eu fiquei lá morrendo de vergonha. Aí tá, passou esse dia. Aí foi um pouquinho mais pra frente, a gente se reencontrou aleatoriamente, tá? Com meu primo, eu fui pra casa da minha prima e meu primo me viu. Ele falou: a minha prima ali. A prima tá lá em cima. Eu fui. Aí ele foi. Aí eu não sei como chegou, gente. Ele começou a contar o testemunho de quando ele era da igreja. Sua mãe falou que era cristã. Minha mãe falou que era cristã. Eu falei que também era. Aí a gente, só tava fora da igreja. mentira! Como assim você é da igreja? Aí ele começou a contar o testemunho dele e eu me apaixonei por ele. Gente, ele é diferente. Mas a beleza também ajudou, né? Sem graça. E foi isso que a gente se conheceu. Aí depois a gente começou a conversar, eu chamei ele pra ir pra igreja. E hoje ele tá uma bênção de Deus. Pra glória de Deus. Como estão se adaptando com a nova vida de casado? Tá uma bênção. No começo foi difícil por dois pensamentos diferentes. A gente... eu tenho uma maneira de limpar a casa, ela tem outra. Eu tenho um jeito de fazer comida, ela tinha outro. Hoje a gente tá se adaptando e criando o nosso jeito. Nós se adaptamos. Eu tinha um horário de dormir, ela tem outro. Hoje nós
se adaptamos a um jeito do outro e estamos tentando se alinhar. Ainda estamos tentando se alinhar nesses horários aí, mas, gente, é uma bênção. Aí tem uma pergunta aqui do Davidson. Como saber que uma mulher é para mim? Primeiro ponto, ela tem que ser cristã. Segundo ponto, veja como ela trata os pais. Se ela não respeita o pai dela, imagine você que será esposo. Terceiro ponto, veja se vocês têm coisas em comum. Não adianta você querer ter filhos e ela não. Ou você querer viajar, viver viagens e ela não querer viver esse tipo de vida. Tem que ter propósitos, tem que ter planejamento junto. Vocês têm que ter algo em comum. Não adianta se relacionar só pela beleza, porque, como diz Eliseu Rodrigues, quem é ganho pelo corpo é trocado pelo corpo. Então, é propósito, é planos, é metas. Quando eu estava conhecendo ela, eu perguntei para ela, como você se vê daqui a 10 anos? Isso. E foi sempre formulando essas perguntas. É sobre esses pontos, esses pequenos tópicos. Porque tem muitas pessoas que parecem maduras, mas com esses assuntos você vê o quanto são imaturas e não preparadas para um relacionamento. Pergunta se quer casar. Tem é o que mais ver importante. isso. Quanto tempo quer casar? Se a pessoa vem com eu quero casar daqui a 5 anos, ou quero conquistar tudo para depois eu casar. Essa pessoa não é para um cristão. Essa pessoa é para um mundano. Ou ela não quer ser cristã, ou ela quer ter uma vida mundana. Esse é o fato. O que é importante em um homem ou uma mulher para ter um relacionamento? É o que a gente acabou de dizer. É ter propósito, ter os mesmos planos. Não vai ter o mesmo pensamento, mas alinhar os propósitos de vocês ao de Deus. Esse é o princípio. É o princípio de tudo, gente. Princípio de tudo. O conselho que eu deixo façam tudo debaixo da direção de Deus, debaixo de oração. Por favor. Não queiram a resposta que vocês queiram ouvir aquilo que Deus tem para falar. Quando ele me chamou para orar, ele falou, já fique ciente pro sim, tanto pro não. Tanto de Deus abençoar, tanto de Deus, tipo, não é isso que eu quero pra você. Então a gente estava disposto a tudo. E Deus, ele, com o coração assim, implorando que sim, pela misericórdia, ele falou que sim. Então é o conselho que nós temos pra vocês. E esse foi o terceiro quiz que a gente fez pra vocês. Que vocês compartilhem, curtam, comentem. E se quiserem mais, comentem também. Deixem mais perguntas, mandem mais perguntas. Fala os tipos de vídeos que vocês querem que a gente faça. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estamos vendo mais um vídeo. Fiquem com um beijo. Amém? Amém.